Capítulo 3. Significado da violência. O capítulo começa com Tatsu acordando e pensando sobre o que Taizan disse, em que ele desenvolverá sua filosofia de acordo com suas experiências. Então, Tatsuya relembra de todas as experiências já passadas e fica pensativo sobre sua própria filosofia. Depois, de um tempo, Ukyo chama Kuki para conversar sobre Takenaka, para ver se ele sabe de alguma coisa. Mesmo Kuki negando, Tatsuya ainda não confia nele, já que Ryuga recebeu o dobro de dinheiro, mesmo sendo derrotado. Então não confia mesmo na palavra de Kuki, ainda mais sobre sua promessa de libertar ele após suas 10 horas seguidas. Cook então diz que dará mais dinheiro na próxima batalha. Após isso, Cook recebe uma ligação dizendo que eles foram expostos. Cook cita sobre alguém ter durado eles para a polícia de novo. Tatsuya então sai de perto dele e vai por aí procurando por um emprego de meio período, já que está com pouco dinheiro. Então, após sair de um mercadinho, Tatsuya encontra um punk que fala que ele espancou seu amigo e que quebrou até alguns ossos. Coisa que Tatsuya nega, já que ele disse que não chegaria tão longe assim. Mas o Punk acaba ignorando e parte para cima dele. Após terminar a briga, ele chama o Luke de covarde após o ataque surpresa do seu amigo, deixando ele mais confuso. Mas ele ignora isso e vai tentar comer alguma coisa. Então ele acaba se encontrando com o DJ, que o convida para uma lanchonete. Eles conversam normalmente, até que Takenaka aparece na de frente da lanchonete. Faz o que se esconder dele. DJ o questiona porque ele não pede ajuda para Cookie. Tatsuya responde que se pudesse já teria feito faz tempo. Então ele vai embora da lanchonete. DJ ouviu procurando emprego no primeiro período. Então resolveu ajudar, o recomendando para trabalhar de, como é que posso dizer? Segurança de um lugar bem adulto. Bom, vocês viram aí. Mas, após trabalhar de segurança de lá, Tatsuya acaba se encontrando com mais delinquentes ainda, que o acusam de bater nos seus amigos novamente, o que o nega. Mas mesmo assim, eles não se convencem e partem para cima de Tatsuya. Após Tatsuya derrotar eles, a polícia acaba chegando, o que preocupa Ukyo, já que ele está em liberdade condicional. Não podia arranjar mais encrenca com eles, senão provavelmente ele já iria para cadeia. Ukyo então acaba fugindo da polícia. Ukyo acaba se encontrando com seu antigo professor, Yuki. Ele diz a Ukyo que Takenaka está procurando por ele, o que faz Ukyo agir de forma agressiva diante de Yuki, dizendo que daria uma surra pior do que na última vez. Ukyo possui muito ressentimento pelo professor, já que ele o denunciou para a polícia por o Ukyo estar extorquindo o dinheiro dos estudantes, o que fez ele entrar em custódia e ser suspenso da escola. Mas Ukyo não deixou isso para lá. Ele simplesmente começou a espancar o professor, que só ficou na posição de tartaruga, e ficou se protegendo. Depois é revelado o porquê ele tinha sido preso antes. Ele entrou numa briga contra o capitão de um clube de karatê, deixando o cara em estado péssimo e reforçando mais ainda com sua custódia de antes. Por isso, Ukyo tinha tanta raiva do professor. Yuki, então, disse que Takenaka não falou nada a ele, apenas que estava procurando por Ukyo. Então ele deixa o local. Após isso, é mostrado dois delinquentes provocando o professor. Ele, então, pergunta para eles que escola eles estudam. Os delinquentes falam que nenhuma, então o professor diz que é uma pena e que ele não quer criar mais estudantes como Tatsuya e diz que está na hora de ensinar. Retomando a Ukyo, Cookie liga para ele, o chamando para vir em seu escritório. Antes de ir lá, Cookie aparece em um carro mostrando para Tatsuya quem será seu próximo oponente, um tal de M. Yuki. Ukyo pensa que é uma garota, mas Cookie diz que as garotas não lutam no Dragon Hit. Então, nós voltamos novamente para Yuki, professor Tatsuya, já com os delinquentes caídos no chão e todos feridos. Demonstrando então que o professor não é tão lá bonzinho assim como nós pensávamos. Voltando para Ukyo novamente, ele então volta para o Dragon Hit quando é abordado pelo mesmo delinquente que queria bater nele pelo que ele fez pelo seu amigo. Ele então se desculpa e diz para Ukyo que descobriu quem fez isso. Foi um cara de cabelo estranho, de terno e óculos grossos. Tatsuya não tinha ideia de que alguém assim está andando por aí. O delinquente então disse para Tatsuya tomar cuidado, porque ele poderia ser o próximo. Então, largando isso de lado,
Ukyu se arruma para lutar. Saki aconselha para Tatsuya tomar cuidado, pois seu próximo oponente é um mestre de Aikido e Karatê, e que é para evitar ser agarrado por ele. Então, antes de ir para o ringue, Tatsuya vê que no outro vestiário está o seu professor, Yuki, a quem ele não esperava ser seu oponente. Saki conversa com Ukyu sobre ele estar sempre olhando para os seus punhos, pois assim, ele não pode ver o caráter de seus oponentes. Ela diz que Taizan checou o estado do corpo de Yuki e diz que ele não tem nenhum osso quebrado ou fraturado, o que é raro para o lutador do Dragon Heat. Tatsuya então se lembra da surra que ele deu nele. Diz que isso é impossível. Ele supõe então que o professor está fingindo ser fraco. Saki então discorda devido ao histórico do professor, no qual já era um mestre em Aikido e Karatê quando era ainda um estudante. Então dificilmente ele seria um lutador incapaz. Então, Ukyu vai à arena. DJ anuncia Yuki como um antigo professor violento, o que surpreende Tatsuya, já que sua personalidade não condiz com esse título. Kuki então provoca Tatsuya dizendo que ele já tem rancor do professor pelo que ele fez antes, mas que Yuki também tem seus ressentimentos, pois foi um professor que apanhava muito de seus alunos sem nem revidar, e que ele vai descontar toda essa raiva em Tatsuya. Ukyo então finalmente parte para lutar. Pela primeira vez, as respostas estão em vantagem a Ukyo. Ao chegar no ringue, Tatsuya pergunta a Yuki o porquê ele nunca revidou. O professor apenas responde que um idiota como ele nunca entendeu o porquê. Ukyo então chama o professor de merda e que só não queria ser demitido. Yuki então diz que a custódia não ajeitou o jeito de Tatsuya, que ele vai consertar isso. Então a luta começa. A luta ela é bem chatinha, pelo fato de como o Yuki é um mestre Aikido, seu maior foco é ficar soltando counter. E o counter desse jogo ele é um negócio muito engraçado, porque você tenta bater na pessoa no meio do combo, ele simplesmente solta um counter e você cai no chão e o bicho começa a te bater no chão. Isso é muito idiota. E essa luta ele é um ótimo exemplo disso. Você manda um combo no Yuki, ele simplesmente countera você e te derruba. E é assim, repete assim, quase que a luta inteira. O especial dele ainda é dar um counter. Assim, se você tentar sobrepor o especial dele, tentar bater nele antes dele soltar o ataque dele é um counter. Aí você vai ser simplesmente beitado e tomar um especial bem na sua lata. Mas, mesmo assim, com muita dificuldade, eu ainda derroto ele. Derrotando Yuki, o foco muda para Yurika e mais um homem no elevador, conversando sobre Tatsuya. Aparentemente, o homem estava interessado nas vitórias seguidas de Yukio, mas Yurika diz que força não vai ser tudo que Yukio precisa ter no Dragon Heat. Voltando para Yukio, ele reconhece a força de Yuki. O professor admite derrota e conta o motivo dele não reagir. Yuki era assim como Yukio, mas após entrar no clube de karatê, ele diz que parou de ser ingênuo, e que parou de ser assim, pois descobriu algo, que todos os punhos não eram iguais, e que algumas vezes eles podem ajudar as pessoas a melhorarem, e que ele experienciou isso por conta própria. Foi assim que ele se tornou professor, pensando que era a vez dele de ensinar a geração atual sobre isso. Mas ele foi rapidamente demitido após revidar em um aluno com um tapa. Ele disse que as demandas da escola são para que os professores resistam. Com raiva, ele fala que pessoas que não escutam palavras devem então se ensinar usando os punhos, que os punhos com emoções iriam ensinar eles, e que abominava essa era onde não podiam usar os punhos, culpando o sistema por criar jogos como Tatsuya. Ukyo, surpreendentemente, concorda com o professor, o deixando perplexo, e diz que é natural uma pessoa querer bater em outra porque ela quer, e elogia a resistência do professor, mas diz que não entende por que o professor não largou seu trabalho, pois ele não estava seguindo o que ele acreditava. O professor explica que, mesmo não podendo bater em seus alunos, ainda tinha algo que ele acreditava, o que deixou Tatsuya curioso. Irritado com isso, Yuki diz que alguém como ele nunca entenderia, e parte para cima de Yukio. Ukyo acaba se defendendo dos ataques, mas depois deixa-se ser atingido pelos golpes. Caído no chão, o que entende, professor? Ele disse que no início, mesmo ele vencendo as lutas, ele não sentia que realmente era uma vitória, e que não sentia satisfação nisso. Ele disse que não conseguiu arranjar uma resposta para isso antes,
mas ele pensa no quão incrível foi o professor ter aguentado tudo que Tatsuya fez com ele no passado, e que ele recebendo os golpes de Yuki não é nada comparado a isso. Ele não esperava que isso fosse realmente fazer impacto na vida dele. Yuki então parece mais contente, dizendo que não esperava que Yuki aprendesse. Então ele diz no que ele ainda acreditava. Ele disse que a única coisa que restou para ele acreditar foi na resistência. Ele disse que não importasse o que acontecesse, ele iria tentar ensinar seus alunos através da resistência. Ele disse que não importava se fosse apenas um. Ele acredita que teria um dia onde o aluno iria aprender na base da resistência. E ele tornou disso seu propósito para se tornar um professor. Ele retira o que disse sobre ter chamado Tatsuya de idiota e o agradece, pois mesmo não acreditando nisso, ele tinha desistido, mas Tatsuya acabou resistindo, assim como ele fazia. Ele diz que através da resistência, as pessoas aprenderão. Ukyo o corta dizendo que está errado, que o que tinha dito que Tatsuya ficou resistindo até o fim, mas isso não é totalmente verdade. Ele não resistiu porque queria. Ele entendia as emoções que Yuki estava sentindo, mas ele sentiu a emoção que Yuki queria passar através de seus punhos que ele desferiu. Ele disse que então, no fim, existiu resistir. Já na enfermaria, Saki diz a Ukyo que até agora essa batalha foi a mais difícil que ele já teve, e diz que Ukyo iria perder, ocasionalmente, se continuasse lutando feito um animal selvagem. Após isso, Saki sai da enfermaria e sobra apenas Taizan e Ukyo. Taizan pergunta sobre por que Tatsuya não se defendeu dos golpes de Yuki. Ukyo então diz que a razão disso é por causa de Taizan. Ele cita que Taizan disse sobre a verdadeira força, que é filosofia e que é criada a partir das experiências. E diz que até agora nunca teve nenhuma experiência de verdade, relembrando suas brigas de rua. Então, ele diz que mesmo que se fosse pouco, ele queria adquirir alguma experiência através do seu próprio corpo, relembrando as palavras de Yuki, que diz tudo sobre o que é resistência. Taizan disse que isso era a parte que faltava em Yukio. Ele cita a fala de Saki sobre Tatsuya lutar como um animal selvagem, e diz que tem apenas dois caminhos para um animal assim: lutar ou fugir. Se eles pensam que o oponente é fraco, eles lutam. Se for o contrário, eles fogem. E diz que não é assim que se adquire a verdadeira força. Ele então começa a fazer um jogo de questões com o Ukyo. Ele pergunta o que se o oposto atacar, que o Ukyo responde que é fugir, corretamente. Então ele pergunta o que pensa sobre o que é defesa. O Ukyo diz então que deve ser como fugir. Taizan diz que ele está errado, falando que defender é uma parte do ataque, ou pelo menos é comparável a atacar. Ele disse que conseguir usar os dois é necessário para adquirir a verdadeira força e trazer a vitória. Também fala que Tatsuya não conseguir aprender isso, ele ainda vai continuar agindo como um animal para sempre. E diz que aqueles que são fortes têm experiência nos dois e que miram em aproveitar algo que é mais importante que vencer uma luta, o propósito. Ele diz que se ele descobrisse seu propósito, então Ukyo, naturalmente, iria para um caminho melhor e entenderia o que era para fazer, como ele poderia vencer e por que ele deveria vencer. Afinal, tudo isso se baseia em propósito. No vestiário, Ukyo vai conversar com Yuki e pede para ele ensinar Aikido. Yuki diz que não vai ser fácil, mas é isso que Ukyo espera. Yuki diz que esperava voltar para Dragon Heat, mas mudou de ideia, pois não tinha mais nenhum ressentimento. Diz para Ukyo que ele até ele a qualquer hora, que Yuki ensinará apenas Tatsuya. Então, vemos um homem que estava com Yurika antes. Ele vai a Takenaka, o qual o parabeniza pela sua promoção. Acontece que este homem também é da polícia. Seu nome é Washio Isamu. Washio e Takenaka estão numa lanchonete conversando sobre a promoção de Washio. Eles comentam que fazem 15 anos desde um tal incidente. Takenaka diz que o Estatuto das Limitações irá acabar em breve. Washio comenta que, mesmo transferindo Takenaka para outra divisão, eles ainda o espiam constantemente. Takenaka diz que esse era o motivo ao qual ele chamou Washio. Ele entrega para ele um arquivo sobre Toda que estava desaparecido, dizendo que recebeu essa informação do
entre aspas, cara de sempre. Takenaka revela que este cara também revelou algumas atividades que a família Cook estava controlando, nos mostrando assim quem foi que expôs Cookie, que foi assim que eles conseguiram expor um dos esquemas de Cookie. Takenaka diz que Toda pode ter fugido e que vai fazer uma procura por Kamurocho. Ele se desculpa por trazer problemas para o Ash logo após a promoção. O Ash não se importa com isso e diz que o incidente do arsonista é especial para ele, pois ele nunca achou culpado e ele fazia também parte desse caso. Takenaka diz que o Ash era iniciante naquela época e diz que não era para ficar tão arrependido assim. O Ash fala que, mesmo assim, é um fato, sem mencionar as humilhações dos estatutos das limitações. Takenaka elogia o Ash dizendo que ele é bom com dinheiro e com mulheres, e também sua percepção para investigar é a melhor dali. Terminando assim o capítulo 3. Esse capítulo 3 eu acho ele muito legal por causa que ele também acerta na mesma coisa que o capítulo 2 acertou. Foi desenvolver esse oponente. Mas dessa vez não precisou explicar o que era filosofia e tal. Ele só explicou a filosofia do oponente, que foi o professor Yuki. Ele também tem um passado até interessante sobre ele ter sido que no Tatsuya e tentar mudar o pessoal. Mas a escola acabou impedindo ele. E sinceramente, mano, a luta dele, que eu mais gostei foi do tema, cara, porque a luta dele foi muito merda, mano. Mas, cara, o tema dele é muito incrível, cara. Mano, que tema bom de se escutar, velho. Os temas desse jogo, por incrível que pareça, por mais que seja um jogo desconhecido, velho, são uns temas tão divertidos, cara, tão frenéticos, você sente que tá numa luta mesmo. É muito maneiro, velho. Fora que o professor não é uma pessoa má, sabe? Ele é muito legal, mano. É uma personagem de maneira interessante. E ele vai fazer uma pontinha no próximo capítulo, depois eu falo no próximo vídeo. Mas até que, tipo, esse capítulo não foi tão longo assim. Parece meio contraditório o que eu tô falando, é mais porque o vídeo ficou bem longo comparado aos outros. Mas é um capítulo bem legalzinho, legal. Eu também cortei algumas partes que parece, pra mim não eram tão importantes, tipo na parte que o Taizan impede os guardas de atacarem o Yuki após ele começar a bater no Tatsuya. Eu cortei isso. A cena acontece porque o Kuki ele manda os pessoal parar o Yuki porque ele começou a bater no Tatsuya, mesmo a luta já tá acabado. Eu parei isso. Eu também não mostrei a cena da Yurika e do Washu olhando a luta antes, porque eu queria deixar um pouco mais de suspense, sei lá, não queria ser muito detalhado, sabe? Falando, mas o Yurika e o Washu olham, o Yurika e um homem desconhecido olham a luta. Não, não, deixei isso pra depois, velho. Que depois vai revelar no próximo no mesmo capítulo, então não achei tão importante. Então eu deixo só as partes mais importantes que eu considero, então. As lutas teve só do Yuki mesmo, porque as outras duas lutas foram com os figurantes. Mas isso mostrou só pra desenvolver um pouco o Yuki, então não importou tanto assim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, peço por favor, compartilhe. Like eu não me importo muito, a única coisa que me importa mesmo é mais gente ver esse vídeo. Porque se você se interessou pelo jogo, não veja mais meus vídeos, jogue por si mesmo e tire sua própria conclusão do jogo, porque é um jogo maravilhoso. Eu tô falando aqui a minha, não é a minha versão, eu estou contando a história, mas com as minhas palavras, com o que eu entendi do jogo. E é isso, até mais, até o próximo vídeo. Agradeço por ter visto até aqui e adeus.